Se for falar de coisa de maluco, a gente pode dizer que os últimos 4 anos foi uma coisa É, de maluco no país. Mas, na verdade, gente, vamos lembrar, chamar isso de coisa de maluco, né, é bobagem, isso é muito grave. O que houve foi uma articulação, uma conspiração para golpe de Estado. É que a gente acaba ouvindo tantas conspirações para golpe de Estado embaixo do bolsonarismo que a gente acaba normalizando isso. Mas não devemos normalizar, a gente deve encarar tudo isso como uma coisa séria e exigir explicações. O Marcos Duval, não é porque o Marcos Duval falou e depois se contradisse, até numa tentativa de tentar mostrar, não, estou tentando só fazer as coisas confusas para tentar atrapalhar a imprensa, como ele falou. Não, não importa. O que acontece é o seguinte: o que temos de informação é que Marcos Duval, senador, né, aquele que se gaba de dizer que é treinador da SWAT, né, o ex-deputado, o então deputado federal Daniel Silveira, né, famoso por ameaçar de dar uma surra de gato morto em Edson Fachin, e o presidente Jair Bolsonaro na época, os três se reuniram e, ao que tudo indica, a ideia, né, pelo que saiu dessas conversas, era de que faria-se uma tentativa de aplicar uma pegadinha do tipo Ivo Holanda, né, o Alexandre de Moraes, ou seja, tentar pegá-lo no pulo, né, grampear tudo para tentar arranjar uma forma de melar, ter uma justificativa para melar as eleições, né, falando que ele não tinha condições de presidir o TSE no momento das eleições, enfim, criar um problema eleitoral. No final das contas, né, houve até uma operação da Polícia Federal, né, nos endereços do Marcos Duval. O Marcos Duval, que era membro da CPMI dos atos golpistas no Congresso Nacional, pediu licença da CPMI, pediu licença do Senado, saiu fora com medo de ser preso, porque a Polícia Federal, aquela mesmo que está agora tomando o depoimento dele, fez o quê? Tinha pedido a prisão dele, a prisão preventiva, para ele não atrapalhar as investigações, e o Alexandre de Moraes disse não, por enquanto não. Então, o Marcos Duval resolveu submergir da política para não ser preso. E agora, a Polícia Federal toma o depoimento dele depois de ter tomado do Bolsonaro para tentar checar incongruências. A questão, Diego, é essa. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se a Polícia Federal libera ele depois, ou decreta uma prisão, ou decreta uma prisão depois que tomar depoimento do Daniel Silveira. Sim, Daniel Silveira, que está preso lá em Bangu, no Rio de Janeiro, né? Por conta exatamente de atentar contra o Estado Democrático de Direito, ele também vai depor. E aí vamos ver se ele, que provavelmente está se sentindo abandonado pelo bolsonarismo, resolve dar com a língua nos dentes, o que pode prejudicar tanto o Bolsonaro quanto a Marcos Duval. pois é, e tem outras tramas tantas sendo investigadas, né, e correlacionadas, Sakamoto. Muitas delas convergem para o dia 8 de janeiro, né, outras não exatamente, mas fazem parte de um movimento, né. Sim, né? Esse é o ponto. Todas essas pequenas tramas que vão se costurando, né, aos nossos olhos, enquanto a Polícia Federal o Supremo Tribunal Federal avançam com as investigações, né, todas elas vão conectando tudo dentro de um plano que fomentado pelo bolsonarismo, né, que tem na centralidade Jair Bolsonaro, né, tudo, né, desde o momento em que Silvinei Vasquez tenta dificultar a ida de eleitores de Lula no Nordeste aos postos de votação, travando através da Polícia Rodoviária Federal que ele dirigia as estradas, passando pela própria as vistas grossas que a PRF fez diante de bolsonaristas, golpistas que não aceitavam o resultado da eleição e travaram rodovias no Brasil inteiro, passando por inclusive militares coniventes, né, com atos golpistas que aceitaram acampamentos que serviram para quê? Serviram de cabeça de ponte, de base para bolsonaristas atacarem e botarem fogo em carros e caminhões em Brasília em dia 12 de dezembro, dia de diplomação de Lula, bolsonaristas tentarem explodir o aeroporto de Brasília colocando uma bomba no caminhão de combustível no dia 24 de dezembro e, é claro, servindo de cabeça de ponte, né, de base para o ataque às sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio Planalto, da Presidência da República, no dia 8 de janeiro. Tudo isso vai se encaixando, tudo isso vai se conectando. Esse plano golpista, Tabajara, como falou o ministro Alexandre de Moraes, do Marcos Duval, Daniel Silveira e Bolsonaro, também se enrolava nesse meio que era uma tentativa de fazer com que a população achasse que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, estava se mancomunado com o Lula. E aí, se você for pegar
por exemplo, isso é interessantíssimo, achar uma minuta golpista na casa do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, dando poderes para as Forças Armadas interferirem no TSE. Acharam minuta golpista no celular do Mauro Cid, tenente Mauro Cid, faz tudo de Bolsonaro, também nesse sentido, também que permitia uma intervenção das Forças Armadas, né? Então tudo vai se encaixando aos poucos e no centro de tudo isso, como um grande astro-rei de um sistema golpista, está lá Jair. É isso aí.